Olá pessoal, esse é o Litera, o canal para quem e de quem gosta de literatura, e eu sou a Cris Delprete. Hoje nós vamos falar sobre o livro Fique Onde Está e Então Corra, do querido escritor John Boyne. O John Boyne é um escritor irlandês e ele já escreveu vários livros e as obras dele já foram traduzidas para muitos idiomas, inclusive para o português. Tem bastante livro dele publicado no Brasil. E o livro mais conhecido, com certeza, é O Menino do Pijama Listrado, que já foi até adaptado para o cinema. Então, o livro Fique Onde Está e Então Corra, ele é um romance escrito em 2013 pelo John Boyne. E ele conta a história de um menino chamado Alf, e no dia do seu aniversário de 5 anos estoura a Primeira Guerra Mundial. E o seu pai, o George, ele resolve se alistar por livre e espontânea vontade e é enviado então para os campos de treinamento e depois para os campos de batalha. E o Alf fica com a sua mãe e começa então o desenrolar de toda a história, porque se passam 4 anos, né? E ele para de receber notícias do pai. Ele já tem 9 anos, ele e a mãe passam bastante dificuldade financeira e ele começa a trabalhar como engraxate numa estação de trem e lá ele ouve muitas histórias a respeito da guerra, de familiares de pessoas que estão na guerra e dos próprios combatentes. Ele começa então a enxergar a guerra de uma maneira diferente. Ele já tem esse olhar bem crítico, porque afinal de contas ele está longe do pai dele, né? E ele vê que as coisas ficam bem difíceis sem o pai dele em casa. E ele começa a ter um olhar bem crítico sobre a guerra a partir do momento em que ele começa a ouvir as histórias de todas as pessoas que passam por ele. Então o Alf, quando ele faz 9 anos, ele sem querer descobre que o pai dele, na verdade, ele não está mais em nenhum campo de batalha, ele está internado porque ele não sofreu nada físico, mas ele sofreu danos psicológicos muito graves. O livro Fique Onde Está e Então Corra, assim como O Menino do Pijama Listrado, ele é considerado e classificado como um livro infantil. Mas quem leu O Menino do Pijama Listrado, ou quem conhece a história, sabe bem que não é uma história nada infantil, né? Que pode ser lida por uma criança ou por um adolescente, mas que na verdade é uma história bem adulta e que comove muito todos os adultos que leem. E o Fique Onde Está, Então Corra também ele é assim, ele também é considerado um livro infantil, mas que de infantil ele não tem nada. Eu não mostrei a capa do livro, essa aqui, ó. E é um livro que é muito interessante, ele me emocionou bastante, me tocou bastante, assim como O Menino do Pijama Listrado. O John Boyne ele tem essa capacidade de comover o leitor, porque ele tem muita sensibilidade. E a tradução dos livros dele para o Brasil são muito bem feitas. Então é uma leitura que flui suavemente, que é muito gostosa, mas que ao mesmo tempo te mobiliza muito, né? Te deixa muito sensível em relação àquilo que tu tá lendo. Primeiro porque muitas pessoas devem ter passado o que o Alf passou, né? O que o personagem passou, de perder o pai ou de estar longe do pai. E aí tu fica pensando em todas essas pessoas que passaram pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra. E mesmo hoje, nas tantas guerras que existem, tu acaba se emocionando muito, te comovendo muito por causa disso. E eu acho que é um livro que deveria, inclusive, ser leitura obrigatória nas escolas. Não só pela suavidade e pela leveza do livro, mas também pelo assunto. É um livro que eu recomendaria muito para as escolas adotarem, os professores de literatura, os professores de história adotarem. Eu esqueci de dizer, mas o livro se passa na Inglaterra e é bem legal de ver a forma como ele constrói o livro na Inglaterra, pela versão dos ingleses do que aconteceu, né, na Primeira Guerra, já que eles ganharam a Primeira Guerra, e depois é interessante você ler O Menino do Pijama Listrado e ver a versão alemã, né, do que aconteceu depois na Segunda Guerra. É um livro que completa o outro, assim, é meio que um livro que completa o outro. O livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte e vocês encontram ele em lojas virtuais, eu acho que até lojas físicas também, por um preço muito acessível. Ele tá entre 15 a 20 reais, então não tem desculpa para não ler e não adquirir o livro. É um livro muito, muito bom
e invistam nele que vocês vão gostar bastante, tá? Então, gente, sobre o livro é isso. Eu peço desculpas porque esse vídeo era para ser publicado ontem, mas como vocês já devem estar sabendo, passou em todos os noticiários que aqui no Rio Grande do Sul choveu muito, teve bastante temporais e muitas regiões, muitas cidades foram afetadas. Então realmente a gente não tinha como postar o vídeo ontem. E vou aproveitar para pedir às pessoas que são daqui do Rio Grande do Sul que puderem ajudar com alimentos, com roupas, com água potável, que procurem os postos de coleta da sua cidade e ajudem essas pessoas que estão precisando tanto nesse momento, tá? Eu não sei quais são os postos de coleta de todas as cidades, mas com certeza se vocês procurarem a Defesa Civil do seu município, eles vão saber te informar como doar. E antes de terminar o vídeo, vou pedir para vocês não esquecerem de acessar o nosso blog parceiro, napontadoslápis.com.br. Vou deixar o link na descrição. Acessem, vai rolar várias promoções lá no blog, então vocês não podem perder. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscrevam no canal, comentem aí. Um beijo e até semana que vem.